Olá pessoal, hoje eu vou mostrar como resolver o desafio que eu lancei para vocês no Moodle. Então vamos lá, vamos ler o enunciado. Faça um programa que calcule o número de algarismos para se escrever os números de 1 até n algarismos, ou seja, dentro de um intervalo, certo? Então os números de um algarismo são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neste caso são necessários 9 algarismos. O programa deverá calcular a quantidade de algarismos necessários para escrever todos os números de n algarismos. Exemplo: precisamos de 180 algarismos para escrever os números de 2 algarismos, de 10 até 99, ou seja, de 10 até 100 exclusive, ou seja, com intervalo aberto, certo? Então, o usuário deverá digitar o valor de n, número com n algarismos, ou seja, 1, se ele digitar 1, tem que retornar a resposta para mim o 9. Se ele digitar 2, vai me responder, o programa tem que me responder 180, certo? Então, e assim por diante. Então, ele vai ser retornada a quantidade necessária para se escrever aquele intervalo, o número de algarismos. A quantidade de algarismos para se escrever todos aqueles números naquele intervalo de n algarismos, ok? Então vamos lá. Então vamos pensar aqui na matemática, certo? Primeira coisa, concorda comigo que a gente de 1 até 10, então vamos escrever isso aqui, de 1 até 10, a gente tem o quê? De 1 até 10, a gente tem 9 algarismos, certo? 9 algarismos. Vamos escrever isso aqui. 9 algarismos, correto? Beleza. Agora, como que eu posso escrever isso de forma diferente? Isso aqui não é a mesma coisa? Vou até colocar aqui uma setinha. Não é a mesma coisa que 10 menos 9? 10 menos 1, desculpa. Não é a mesma coisa? Certo? Então, vamos com essa linha de pensamento aí, tá? Então, você tem 10 menos 1 igual a 9 números que são necessários para escrever, certo? Para escrever aquele intervalo. De 1 até 10 exclusive, correto? Quando eu falar exclusive, intervalo aberto, ou seja, aquela extremidade o superior, você não vai contar aquele número, correto? Então, vamos lá. Agora, vamos pensar assim. E com números com 2 algarismos? Como que seria? Não seria de 10 até 100 exclusive? Não seria isso? De 10 até 100 exclusive? Não seria a mesma coisa que 100 menos 10, que seria 90? 100 menos 10, que é igual a 90? É a mesma coisa, certo? Só que vamos escrever isso aí de forma diferente, tá? Vamos escrever isso aí de forma diferente. Vamos utilizar aqui a potenciação, certo? Vamos transformar aqui esse 100 em 10 ao quadrado. Deixa eu colocar aqui deixa eu inserir aqui um recurso aqui para colocar potência para ficar legalzinho. Senão vai dar uma confusão. Então, isso aqui não seria a mesma coisa que 100 menos 10, não seria a mesma coisa que 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, certo? Menos 10, não seria a mesma coisa? 100, 10 ao quadrado é 100, menos 10, eu tenho os mesmos 90. Só que o que acontece? Eu estou considerando o intervalo de números. Por exemplo, estou considerando que o 10 é um algarismo, que o 11 é um algarismo. Não é isso que eu quero. Eu quero saber com quantos algarismos eu escrevo tudo isso aí. Então, eu tenho que multiplicar por 2, certo? Porque cada número não tem 2 algarismos. Então, eu tenho que dar um jeito de multiplicar isso aí por 2, certo? Então, que seria a mesma coisa, isso aqui não deu 90, né? Então, esse 90 aqui eu multiplico por 2, eu vou ter o quê? 180 algarismos. Vou colocar alg aqui, tá? Só para abreviar aqui, beleza? Agora, a questão com 3 algarismos. Vamos analisar então. A gente já sabe então
que o intervalo com 3 algarismos vai ser o quê? Vamos pensar em potência agora. Não seria de 100 até 1000 exclusive? Até 999? Certo? Como é que eu escrevo esse intervalinho aí? Como é que eu posso fazer isso aí? Pense comigo. Vamos abrir aqui novamente. Vamos escrever aqui. 10, certo? 10 o quê? Ao cubo. Por que ao cubo? Por que ao cubo? Porque eu vou pegar a extremidade superior menos a inferior, certo? Então eu vou pegar o 1000 menos o quê? Menos o meu 100. Ou seja, seria o 10 ao cubo, certo? Opa, não funcionou aqui. Minha equaçãozinha aqui, deixa eu ver de novo. Vamos colocar aqui 10 ao cubo, certo? 10 ao cubo menos o quê? Menos 10. Opa, desculpa aí, ó. Fazer isso aqui no editor de texto não é muito legal, não. Aqui, ó. 10 ao cubo. Aí ele apaga tudo. Deixa eu ver aqui, desculpa aí. Vamos lá, 10. Eita, mundão. De novo. É 1h em ponto. Aqui, ó. 10 ao cubo menos 10 ao cubo não é 1000, é menos 100. Eu não estou pegando esse intervalo que eu quero. Quanto que é 100? Como é que é o 100? Como é que eu escrevo isso? Como é que eu escrevo 100? Não é 10 ao quadrado? Então vamos lá. Então vamos. Isso aqui é um saco, né? Fazer, mas tudo bem. Senão vai ficar muito embaralhado, né? Então por isso que eu estou fazendo dessa forma. Não é a mesma coisa que 10 ao quadrado? 10 ao cubo menos 10 ao quadrado não é a mesma coisa que 1000 menos 100? Eu não estou achando aí a quantidade de algarismos completinhos ali, certo? Não estou achando isso. Então, o que eu quero fazer? Eu quero saber a quantidade total de algarismos para escrever isso aí. Então, vamos pensar assim, como é que eu posso escrever isso aqui de outra forma? Certo? Como que eu posso escrever isso aqui de outra forma? Eu posso pegar, vou até fazer um Ctrl+C aqui. Eu posso pegar esse carinha, colocar assim, ó, 10 ao quadrado. Vou fazer uma faturação aqui, tá? 10 ao quadrado menos, multiplicado por 10 menos 1. Concorda? Isso aqui é matemática básica. Ó, vamos ver comigo aqui, ó. 10 ao quadrado vezes 10. Lembrando que quando a gente multiplica potências de mesma base, como é que a gente faz? A gente soma os expoentes, né? Não é a mesma coisa que 10 ao cubo? Porque aqui é 10 elevado a 1, né? 10 ao quadrado multiplicado por 10 elevado a 1, que é a mesma coisa que 10 ao cubo, certo? Eu somo os expoentes. Menos 10 ao quadrado multiplicado por 1, não é a mesma coisa que menos 10 ao quadrado? É a mesma coisa. Então, aqui, isso que eu escrevi aqui é a mesma coisa que está do outro lado da equação, certo? É a mesma coisa. Isso aqui pode ser escrito da seguinte forma. Também. Ó, isso aqui pode ser escrito da seguinte forma. Eu tenho aqui 100, certo? 100, que é essa parte aqui, ó. 100. Então, vamos colocar aqui uma igualdade aqui, né? 100 vezes o quê? 10 menos 1 não é 9? Não é a mesma coisa? Então, eu vou colocar aqui 9, certo? 10 vezes 9. Eu estou só escrevendo a mesma coisa de formas diferentes, para a gente chegar ao quê? Numa expressão, para a gente poder usar no nosso programinha. Então, vamos lá. 100 vezes 9 é quanto? 100 vezes 9 é 900. Então, ou seja, nesse intervalo de 100 até 1000, eu tenho 900 algarismos lá completos. Só que assim, esses algarismos eles contêm 3 algarismos para montar cada um deles, certo? De 100, né, até
999, correto? Então, eu tenho que multiplicar isso aí por 3, certo? Se eu multiplicar isso aqui por 3, eu vou ter quantos algarismos? 2.700. Ok? Beleza. Estamos chegando lá num consenso aí. Agora, eu quero uma expressão geral aí para resolver isso aí. Como que é o que me interessa. Então, em geral, os números de n algarismos vão começar como? De 10 elevado a n menos 1, certo? 10 elevado a n menos 1, e vão até 10 elevado a n. Como assim? Não entendi nada. Ó, aqui não é. Ó, pensa comigo. Ó. Vamos pensar que lá no primeiro caso, lá, ó, 10 elevado a n menos 1. Com um algarismo só. Certo? Com um algarismo só. 10 elevado a n menos 1. 1 menos 1 é quanto? 0. 10 elevado a 0 é quanto? 1. Certo? Até quanto? A 10 elevado a n. Qual que é o valor de n? 1. Então, de 1 até 10. Certo? Então, eu só estou escrevendo de uma forma matemática aí. Certo? Então, a gente vai de 10 elevado a n menos 1 até 10 elevado a n. Então, isso aqui que é o mais importante. 10 elevado a n exclusivo, certo? Então, ó, vamos até fazer um teste. Ó. Então, vamos fazer com o primeiro elemento lá. Com n valendo 2. Ó. 10. Deixa eu copiar aqui essa fórmula aqui. 10 elevado. Ó, 10 elevado a n menos 1. Então, assim, ó, n. A gente já vai testar isso aqui, tá? N menos 1. Certo? 10 elevado a n menos 1 até quanto? Até 10 elevado a n. É 10 elevado a n. Vamos testar isso aqui, vamos ver se isso aqui é verdade. Vamos supor que o intervalo é que contenha um algarismo, certo? Para escrever eu precisaria 9, certo? Então ele tem que dar 9 essa conta. 10 elevado a n menos 1. N não é 1, que é a quantidade de algarismos para se escrever, né? Todos os números, né? Os números, todos eles têm um algarismo só. Então, quanto que é 10 elevado a 1 menos 1? Ou seja, 10 elevado a 0 é quanto? 10 elevado a 0 é igual a 1. Certo? Até quanto? Até 10 elevado a n exclusive. Vou até escrever aqui, exclusive, para não dar confusão. Exclusive. Então, 10 elevado a n menos 1 até 10 elevado a n exclusive. Quanto que é o meu n? É a quantidade de algarismos que contém cada número, certo? Que é 1. 10 elevado a 1 é quanto? 10, certo? Então, isso aqui eu só estou montando um modelo matemático aí para a gente chegar numa expressão. Correto? Beleza. Então, a gente já tem aí, tá quase pronto, tá? Agora a gente vai dar mais uma melhorada nisso aí. Então, a gente vai ter o seguinte. Vamos dar uma invertida agora nisso. Vamos pensar assim, ó. A gente não estava pegando a extremidade superior menos a inferior? No caso, ó, 100 menos 10, 10 menos 1. Então, a minha extremidade aqui é o meu 10 elevado a n, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou só dar uma invertida aqui, tá? Vou pegar aqui, que eu quero pegar o intervalo, né? Eu quero conhecer o meu intervalo. 10 elevado a n, deixa eu copiar aqui. 10 elevado a n, certo? Menos o quê? 10 elevado a n menos 1, que é a minha extremidade inferior. Ok? Beleza, então 10 elevado a n. Vamos supor que aqui, ó, que aqui seja 100.
10 ao quadrado é 100, certo? Vamos supor que n é 2. 100. 100 menos o quê? 10 elevado a 1, que é 2 menos 1, 1. 100 menos 10, que é os 90 que a gente calculou aqui, ó. Eu só estou montando, ó, isso aqui de uma forma diferente, tá? Ok? Agora, o que vamos fazer? Vamos fazer uma fatoração aqui para a gente chegar numa expressão. Vamos pegar esse carinha aqui, ó. Eu estou copiando aqui para não ter que fazer o procedimento toda vez. 10 elevado a n menos 1, eu já vou explicar isso aqui, ó. Fazendo uma fatoração aqui. Ó, 10 elevado a n multiplicado por 10 menos 1. Da onde eu tirei isso aqui? Né? Vocês devem estar aí se perguntando. Lembram que quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, a gente vai somar os expoentes. 10 multiplicado por n, 10 elevado a n menos 1 multiplicado por 10 não é a mesma coisa que 10 elevado a n menos 1 multiplicado por 10 elevado a 1? Então, quais são? Se eu somar os meus expoentes, não seria a mesma coisa que n menos 1 mais 1? Não é a mesma coisa que n? Que 10 elevado a n? Então, está aqui o 10 elevado a n. 10 elevado a n menos 1 multiplicado por 1 vai ser o meu próprio 10 elevado a n menos 1. É isso que eu fiz. Só fatorei aqui, tá? Não fiz nada aqui. Nada muito complicado. Essa é matemática básica. Então, vamos lá. Agora, como é que a gente podia... Só que tem um detalhe aqui, né? Tem um detalhe aqui. A gente fez isso aí... A gente tem 9 algarismos necessários, certo? Que a gente não vai ter que multiplicar tudo isso aí. Ó, a gente vai ter que... Ó, esse 10 menos 9, vamos transformar ele em 9, certo? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. 10 elevado a n menos 1, multiplicado por quanto? Por 9. Multiplicado por 9, correto? Multiplicado por 9. Então, o que acontece? Aqui eu tenho... Então, são necessários para escrever quantos algarismos? Lembra que a gente precisou, se tinha 3 algarismos, no resultado final, a gente tinha que multiplicar pela quantidade, pelo valor de n, que nem aqui, ó. Aqui era com 2 algarismos, multiplicava por 2, aqui com 3 algarismos, multiplicava por 3, a minha resposta. Do meu 10 elevado a n menos 10 elevado a n menos 1. Então, é só eu fazer o seguinte, eu multiplicar isso aqui por n, certo? Multiplicar por n. Então, eu vou pegar isso aqui e multiplicar por n, certo? E eu vou ter uma expressão, vamos melhorar ela para não ficar tão feiona. Vamos fazer assim, ó, 9n, que é a mesma coisa, 9 multiplicado por n, multiplicado, né, por 10 elevado a n menos 1. Espera lá. Ctrl C, Ctrl V aqui. Beleza. Então, essa é a minha expressão aqui, ó. Eu cheguei nisso aqui. Isso aqui que me interessa, certo? Ó, essa expressão que eu tenho aqui, ó, certo? Então, vou utilizar isso aqui para resolver meu algoritmo. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou lá abrir o meu... Vamos abrir aqui o meu... Aqui eu vou apagar tudo aqui que eu já tinha feito. Tá? Vamos apagar aqui para fazer do zero. O que eu já tinha feito, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai precisar o quê? Primeiro, a gente vai ter que entrar com os dados aqui, certo? Então, a gente pode utilizar a classe scanner aqui, né? Vamos colocar aqui entrada igual a new, vamos colocar mais curtinho aqui, sc igual a new scanner e o padrãozinho lá, né? System.in, que vocês já sabem fazer, né? Então, a gente vai estar utilizando essa classe scanner para poder pegar os dados aí digitados pelo usuário. Vamos colocar aqui uma mensagenzinha aqui para o usuário digitar o valor de n. Digite o valor de n, ok? Beleza. Agora vamos fazer o seguinte.
Agora, como a gente vai usar uma classe matemática para fazer uma classe do Java que é para operações matemáticas, e a gente vai precisar passar parâmetros que são do tipo double, certo? Então, já fazer isso, para não ter problema, a gente já vamos fazer já ele declarando essa entrada já como double. Como que eu faço isso aí? Então, eu vou fazer assim, ó, colocar lá double. Vamos colocar aqui o valor de n, né? Então, SC, que é o meu objeto daquela classe, next double. Beleza? Então, aqui a gente tem um tipo double aqui para a gente poder trabalhar com esses valores. Então, vamos lá. Eu já recebi o valor de n, ou seja, eu quero calcular quantos números são necessários para escrever os números que tenham dois algarismos, por exemplo. Então, no intervalo de 2 algarismos, certo? Que seria de 10 até 99, certo? No intervalo de 10 a 100 exclusive, como a gente já viu na modelagem matemática nossa lá, certo? Então, ele já vai estar dando essa informação para nós. Agora, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai declarar aqui a resposta, vamos chamar de resp, resposta aqui, e vamos utilizar aquela nossa expressão matemática que a gente chegou nela e vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa conta, né? Vamos colocar essa expressão aqui, que era 9 vezes n, vezes, só que aqui eu vou precisar usar uma classe aqui do Java, certo? Math, ponto, daí a gente vai chamar o quê? Existe aqui um método, que é esse carinha aqui, ó, math.poll. Aqui, ó, é o último. Que ele vai receber dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o quê? Seria a base, certo? A minha base. A minha base é o quê? É de base 10, certo? E aqui é o meu expoente, certo? O meu expoente na minha equação lá não era 9n vezes 10 elevado a n menos 1? Então, o que eu tenho que fazer aqui? 9n vezes 10 elevado a n menos 1. Aqui eu boto n menos 1, correto? n menos 1, que seria o meu expoente, correto? Beleza, então essa aqui seria a minha resposta. E agora a gente pode fazer aqui uma impressão aqui para a gente, a resposta, o resultado é, né? O resultado é, dois pontos, e vamos colocar aqui a minha variávelzinha que representa a minha resposta. Vamos fazer um teste, um pequeno teste aqui. Vamos dar uma revisada? Vamos só fechar aqui esse scanner para desaparecer aquele warning que fica aparecendo ali, tá? Então vamos lá, vamos dar uma revisadinha. Então aqui eu estou pegando a informação do valor de n que o usuário digitou, estou atribuindo a uma variável n do tipo double e estou utilizando a expressão que a gente já chegou nela, que a gente já criou, e a gente está atribuindo a resposta nessa variável resp, e aqui a gente só está imprimindo. Então 9n multiplicado por 10 elevado a n menos 1. Então vamos fazer um teste aqui, vamos rodar isso aqui, e vamos colocar aqui, ó, vamos pelo mais simples. Para escrever, quantos algarismos eu preciso escrever? Preciso para escrever o intervalo de 1 a 10, ou seja, de 1 a 10 exclusive. Quantos eu preciso? 9, né? Então tá correto. Agora vamos fazer com 3, tá? Vamos fazer com 3. Com 3 algarismos. Eu preciso de quantos algarismos para escrever o intervalo de 100 até 999, ou seja, de 100, que é 10 ao quadrado, até 10 ao cubo, exclusive. Eu preciso de
2.700, certo? E com 2, vamos testar aqui. Com 2 eu vou precisar de 180 algarismos e assim por diante. Esse exercício aqui, ele é um pouco difícil, porque você tem que chegar aí numa expressãozinha matemática, né? Então, por isso que é meio complicado. Então, esse aqui foi um aluno, que na realidade não é meu aluno, né? É um internauta lá que pediu para eu fazer esse exercício que era muito difícil, mas na realidade ele realmente é um pouco difícil, mas assim, não é um bicho de 7 cabeças. A questão é só aquela modelagem matemática ali, certo? É só chegar na expressãozinha ali, que é um pouquinho mais complicado, tem que pensar um pouquinho mais. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e espero que tenha contribuído aí com o aprendizado de vocês. Então até a próxima.